Já pegou. Tá. Eu vou... Sim. Tá bom. Eu vou replicar o que ele falou, se você não ouviu. Ele falou que se você pegou lá um nome de uma criança e ainda não sabe o número da roupa ou do calçado, pergunta para o Jean e na semana que vem ele já vai colocar uma caixa ali. Você deve colocar o nome da criança no presentinho que você está trazendo. Tá bom, gente? Nós vamos tentar, né, Jean, na primeira quinzena de dezembro, porque depois começa a chegar perto de Natal, Ano Novo, já vai tudo, né, ficando meio cada um correndo para um lado, viajando. Então, até o dia 15, aí, dia 18 no máximo, a gente já está entregando todas essas doações às crianças, tá? E eu quero agradecer também, antes de pregar, aos irmãos que têm contribuído com a marmita que a gente tem feito na sexta-feira, as cestas básicas, as ofertas, primícias, que Deus não deixe faltar nada a vocês, tá? E se você não fez ainda ou não está fazendo, lembre-se de uma coisa, coloque isso na sua mente. A Bíblia fala que sempre é melhor dar do que receber. Sempre. Sempre é melhor dar do que receber. Porque quando nós damos, é sinal do que está acontecendo o que com a gente? Sobrando às vezes não está. Mas é que a gente tem para dar. Então isso é bom. Hoje eu estava separando meu dízimo e eu olhei, né, para o dinheiro e falei assim, Deus, obrigado, porque eu tenho para dar. Graças a Deus, eu tenho para dar, eu tenho salário, eu tenho saúde. E ainda que falte tudo isso, ainda Deus é bom para conosco, tá bom? Vamos lá então, João capítulo 11. Eu quero falar hoje a respeito de um texto que traz vários ensinamentos, eu não quero nem me atrever a ensinar tudo desse texto aqui, mas eu quero pincelar algumas coisas interessantes sobre a morte de Lázaro. Para quem não sabe, Lázaro era um homem a quem Jesus amava muito. Se a gente vê no capítulo de número 11, diz que Jesus ele ficou tão comovido e tão triste com a morte de Lázaro, que nós temos um dos versículos mais curtos da Bíblia, menores da Bíblia, que diz que Jesus chorou, no versículo 35. Tamanha foi a comoção, a dor que Jesus sentiu pela morte desse amigo dele chamado Lázaro, que era irmão de Marta e também irmão de Maria. E esse texto traz várias informações interessantes para nós, para que também possa alimentar a nossa fé e a gente continuar a caminhar com Cristo, não com tristeza, mas com alegria. E no versículo de número 1 diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. A gente lembra dessa história, né? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Amém. Que Deus possa falar conosco, então, através dessa mensagem. Então, essa história começa a nos informar, dizer que estava enfermo um homem chamado Lázaro. Ele tinha 2 irmãs. A expressão que ele usa aqui, que Maria foi aquela que ungiu os pés de Jesus com bálsamo e enxugou com seus cabelos. E também nós conhecemos a Marta, que era também a irmã de Lázaro. No versículo 3 há uma informação de que diz assim, né? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Primeira lição que nós aprendemos com esse texto aqui é que nós somos amados por Jesus, amém? Você se sente amado por Jesus? Eu me sinto. Agora, saiba de uma coisa, Jesus nos ama, mas muitas vezes Ele permite um problema chegar na minha vida e na sua vida. Porque a Bíblia diz que estava enfermo a quem Jesus amava. Isso quer dizer que uma coisa é o amor de Deus por nós através de Cristo.
outra coisa são as situações difíceis que nós enfrentamos na vida. Você já ouviu alguém falar assim: se Deus me ama, por que eu perdi o emprego? Se Deus me ama, por que eu bati o carro? Se Deus me ama, por que eu estou com essa enfermidade? Se Deus me ama, por que meu pai morreu com 53 anos de idade com câncer? Se Deus me ama, por que uma igreja na pandemia ou várias igrejas fecharam? Se Deus nos ama, por que tragédias acontecem? Se Deus nos ama, por que uma enchente igual teve em São Carlos devasta uma cidade, uma rua inteira? Por quê? E nós temos que saber separar isso, porque isso é uma questão de maturidade e de entendimento, que uma coisa é o amor de Deus, outra coisa são as situações adversas que nós enfrentamos na vida. A chuva danifica a casa do ímpio, mas também danifica a casa do justo. Tira da sua mente que você estar em Cristo é ser livre de problemas e situações adversas na vida. Uma prova disso é o que Jesus falou: Senhor, está enferma quem o Senhor ama. E aí Jesus dá uma resposta extraordinária. No versículo 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. A segunda informação que nós temos no texto é que alguns problemas acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém por isso? Então vou dar um exemplo disso. Aqui a gente tem na igreja uma irmã chamada Esther, que é mais conhecida como Giselda. Certa vez uma árvore caiu em cima do carro dela. Nós temos uma outra irmã que chama Ana Paula, e que também teve uma árvore que caiu em cima do carro dela. Se a gente olhar na teologia da prosperidade, qual que é a primeira coisa que a gente vai falar? Estava em pecado. A segunda coisa é que alguns problemas acontecem para que a glória de Deus seja manifestada. O testemunho de vida de uma árvore caindo em cima do carro, dando um livramento de morte, é maior do que qualquer outra coisa que possa ser informada através dessa tragédia. Nós temos que entender. Uma pessoa que é curada, nós já tivemos aqui na igreja pessoas que foram curadas de câncer. E nós temos que entender que essas doenças às vezes nos atingem para que a glória de Deus seja manifestada e o nome dele seja glorificado. E para converter mais pessoas e mais almas. Só que, irmãos, nós não gostamos disso. Nós temos dificuldade de entender que alguns problemas acontecem para Deus manifestar a glória dele na nossa vida. Vamos dar um outro exemplo disso? Às vezes você fica desempregado e não entende o porquê ficou desempregado. E aí, às vezes sem você aguardar, sem você esperar, Deus envia uma outra porta de emprego a você, para que você saiba que é o Senhor quem te sustenta, e é o Senhor quem tem que ser glorificado através desse milagre que Ele fez na sua vida. E eu poderia falar de tantas outras coisas, mas Jesus está dizendo que essa enfermidade que Lázaro estava passando, e tantas outras dificuldades e problemas que nós enfrentamos na vida, Ele permite acontecer para que o nome dEle seja glorificado, para que o milagre, quando for consumado, as pessoas possam reconhecer: isso aconteceu graças ao Senhor que Ele serve. Lembra aquele texto que diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres? Aquele texto diz que as pessoas olhavam para Israel e falavam: verdadeiramente, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Irmão, hoje o problema que você está enfrentando é um testemunho de uma vitória que Deus vai te dar para alcançar mais pessoas à sua volta, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos. O problema de hoje vai ser um milagre de amanhã, para que a glória de Deus seja manifestada e toda adoração e louvor seja dado ao nome do Senhor. Quando você receber a sua bênção, lembre de uma coisa: agradeça ao Senhor. Tem um texto, se eu não me engano é Deuteronômio, vamos ver lá no capítulo 8. Eu gosto de uma expressão que ele usa aqui, Deuteronômio capítulo 8.
Sim, dá tempo de eu beber uma água aqui. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. O texto aqui do capítulo 8 fala de provações que Deus permitiu que Israel passasse. Vai falar que deixou Israel passar fome, ter dificuldade, né? E a gente vai ver que Deus em todos os momentos sustentou aquele povo. Mas olha que interessante que diz no versículo de número 17: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Sabe qual que é a lição que eu tiro daqui, que está linkada com o texto que eu estou pregando? É que Deus permitiu aquela situação, para que o povo falasse às outras pessoas: olha, não foi pela minha força, não foi pela minha inteligência, não foi pela minha capacidade, mas foi pelo poder de Deus através da minha vida. Lázaro estava passando por uma enfermidade, logo aqui ele vai morrer. Mas aquela enfermidade foi para que Deus manifestasse a glória dele, as pessoas à volta soubessem, foi Deus quem trouxe esse homem de volta. Hoje o seu problema pode ser um aprendizado para você, e pode ser a maneira de Deus alcançar a sua família, os seus amigos, a sua vizinhança, e o plano se estende a todas as outras coisas. Hoje eu posso chegar na rua e entregar uma marmita e dizer a um andarilho ou esse morador de rua: olha, Jesus tem poder para te tirar das drogas, porque eu sei que Ele tem poder para tirar das drogas, porque ele permitiu que eu chegasse ali, permitiu, não fez, mas Ele permitiu que eu passasse por algumas situações, para que a glória dEle hoje fosse manifestada através da minha e também da sua vida. Amém? Vamos para frente, que atrás vem gente. Volta lá para o capítulo 11 de João. No versículo 6 diz: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. A terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto: que Jesus nunca chega na minha hora e na sua hora. Nunca. Ele sempre vai chegar no tempo dele. Jesus tem a hora dele. Jesus tem o jeito dele. Lembra daquela dificuldade que os discípulos estavam passando numa tempestade, ali no barquinho, e Jesus estava fazendo o quê? Dando uma cochilada, porque ainda não era chegada a hora de um milagre acontecer. E quando Jesus acorda, diz que ele repreende os ventos, a tempestade, e o mar ficou tranquilo, mas ele veio no tempo dele, na hora dele. É interessante que a expressão que ele usa aqui, é que ele se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos trazer isso agora para a nossa realidade? Se você está enfermo, quase ali entre a vida e a morte, e o seu médico chega para você e fala: olha, eu não posso te atender hoje, eu só posso te atender daqui 2 ou 3 dias. O que você pensaria desse médico? Lembre-se que você está entre a vida e a morte. Uma ação dele imediata pode gerar vida, e uma demora dele pode gerar morte. E aí diz o texto que ele demorou 2 dias. Por que Jesus demorou 2 dias e não foi de imediato? Primeiro eu já falei, porque ele tem a hora dele. Por que Jesus então demorou 2 dias também? Alguém quer se arriscar aqui? Ou se você quiser ir em casa e mandar no chat do YouTube? O que você acha, Dimas? Isso é o óbvio, que é o que eu ia falar também. Por quê? Lembra do que eu falei no versículo acima, anterior?
que aquela doença não era para a morte, para a destruição, era para que o nome dele fosse glorificado. Jesus é onisciente, ele sabe como as coisas que irão acontecer, ele sabe. Ele demorou ali 2 dias de maneira proposital, porque tinha um propósito maior, que era que o nome dele fosse glorificado, o nome do Pai, através da ressurreição que ele ia fazer ali, através dele em Lázaro. Irmãos, isso nós temos que entender. Ele vem no tempo dele, na hora dele, os propósitos dele são maiores do que os meus propósitos e também os seus propósitos. Mas eu entendo aqui que Jesus ele está forçando uma situação para que a morte chegasse na vida de Lázaro. Ele forçou essa situação. E ele permite algumas coisas também acontecer na minha vida e na sua vida, forçando algumas situações, para a gente aprender que não só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca do Senhor. Tem um hino que o Renascer Praise canta, que eu acho que é Plano Perfeito, não é esse? Que diz: Jesus é plano melhor, nunca chega atrasado. É mais ou menos isso. Ele nunca chega atrasado, ele chega na hora exata. E ele permite as coisas às vezes se tornar dificultosas, para que você possa entender que é ele quem faz o milagre acontecer na sua vida. Amém? Então, se hoje você entrou aqui aflito com algum problema, a primeira coisa que você tem que aprender é depender de Deus, confiar nele. Se está demorando, tem um propósito. Se está atrasando do jeito que você achava que não deveria atrasar, fique tranquilo. Deus tem a hora exata, o tempo exato, e você pode ter certeza de uma coisa: o plano dele sempre vai ser melhor do que o meu e os teus planos, tá bom? Vamos para frente aí. Eu cantei certo o hino, caçulinha? Nós temos o caçulinha aqui na nossa igreja. Cantei certo o hino? Mais ou menos, né? Mas Jesus não chega atrasado, lembre-se disso. Jesus chega na hora certa, no tempo certo, porque Ele é Deus, Ele não é um homem, tá bom? Vamos lá? Agora eu quero ir para o prático aqui. Diz a palavra, e eu não vou ler para adiantar, que ele morre. E a Bíblia diz que já fazia quantos dias? 4 dias que ele estava morto. E aí, as irmãs já estavam ali velando o seu irmão. Diz no versículo 17 que Jesus, chegando, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. No versículo de número 19, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Lembra do médico que eu falei para vocês? Mas se você tivesse vindo naquele dia, você demorou muito. Agora, meu parente já faleceu. E aí olha o que diz: você demorou muito. Se você tivesse aqui, não teria acontecido isso. Diz a palavra no 22, mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que texto lindo, irmãos. Ele está ali no meio de um funeral. E Marta chega para ele e fala assim: Senhor, se eu tivesse chegado, meu irmão não estaria morto nessa hora, o Senhor teria curado ele. Ele fala assim: olha, ainda que seu irmão tivesse morto, ou se alguém estiver morto, se essa pessoa estiver em mim, ela viverá. Sabe o que quer dizer isso? É a vida eterna que Cristo tem preparado para cada um de nós. Nós morremos na terra e vivemos na eternidade com o nosso Senhor. E diz a palavra ainda: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Filho, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria ou que devia vir ao mundo. E aqui eles vão discutindo, e Jesus quer mostrar para ela assim que não é dessa ressurreição que ele está falando, de quando ele voltar para buscar a sua noiva. Ele está falando de uma ressurreição que ele iria operar logo mais aqui no texto. E aí ele chega lá, as pessoas chorando, ele também chora, e aí ele chega ali diante do túmulo,
E a primeira ordem que ele dá às pessoas que estão ali nesse funeral é: tire a pedra. A outra lição que nós aprendemos aqui, que quem faz o milagre é quem? Jesus. O milagre quem opera é Jesus. Mas sempre, irmãos, sempre tem uma parte minha e tem uma parte sua. O que é para Deus fazer, você pode ficar tranquilo que Ele vai fazer. Agora, o que é para você fazer, você também tem que fazer. Deu para entender isso aí? Vou dar um exemplo prático para você. Se você está desempregado, você tem que fazer algumas coisas. A primeira delas é o quê? Orar, para você que serve a Deus. Falar: Senhor, estou desempregado, abre uma porta de emprego, dá um emprego bom, salário de 20 mil reais, trabalhando 2 horas por dia. Essa oração não funciona nunca, né? É brincadeira, gente, só para descontrair. Você ora. Segunda coisa que você tem que fazer é o quê? Entregar currículo. Tem gente que está falando: Deus, manda um anjo. Filhão, é você o anjo aqui na terra. Você tem que levantar cedo. Faz a barba. Você tem barba, deixa ela bem aparadinha. Se é mulher, né, toma um banho cheiroso, passa um creme, põe uma roupa decente e vai entregar currículo. Empresários à volta, manda currículo, conversa com um, conversa com o outro. Tem gente que ora, mas não tem a ação, não adianta nada. Ah, eu estou com uma enfermidade, Senhor, cura, 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 cura. Vai no médico. Eu tenho uma tia que eu perdi precocemente, já uma senhora, que estava sangrando há tempos, tipo 6 meses, e não foi no médico. Quando ela foi no médico, como que estava já o organismo dela? Totalmente tomado pelo câncer. E era a tia que, assim, extraordinária minha tia, a tia Inês. Viveu para servir o marido. Só que ela era uma mulher de fé, uma mulher de oração. Só que ela não teve ação. Ela percebeu que o corpo dela estava doente. Não sei se era preconceito ou medo, ela não foi no médico. E quando foi ver, já estava comido pelo câncer, o útero dela e tudo. O cristão, irmãos, ele tem que andar com 2 coisas, que é orar e agir. Hoje, para vocês que são mais novos, o mercado de trabalho não está fácil aí fora não. Não pense você que a coisa aqui fora, né, daqui para fora, está fácil. Concorrência, cobrança. E nós precisamos entender então que é necessário uma ação minha. Em vários milagres que Jesus fez, Ele informava assim: a tua fé te salvou. Foi a tua atitude. Lembra da mulher de fluxo sanguíneo? 12 anos sofrendo. Quando ela soube que Jesus estaria no lugar onde ela morava, o que ela foi fazer? Ela foi atrás e perturbava. E os discípulos falaram: mulher, pelo amor de Deus, para, você está enchendo a paciência nossa. E diz que ela gritava, 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 até ela conseguir pegar na barra da saia de Jesus, do vestido dele. Saia não, né? Vestido. E aí ele olha para os discípulos e fala: alguém tocou em mim, porque eu senti que saiu virtude da minha pessoa. Quem que era? A mulher de fluxo sanguíneo. Lembra de Zaqueu? Acho que esses dias o pastor Rafael que pregou sobre Zaqueu, né? O que ele fez, Zaqueu? Ele soube que Jesus ia passar também por onde ele morava ali. Diz a Bíblia que ele era de pequena estatura. Ele fez o quê? Subiu sobre uma árvore para chamar a atenção de Jesus. Percebe, irmãos, que sempre atrás de um milagre tem uma ação do homem? Quando Deus foi abrir o mar vermelho, Moisés fez o quê? Ele orou, falou assim: Deus, abra o mar vermelho. Não. Ele falou: Moisés, toca o seu cajado na água, que as águas vão se abrir. Teve uma ação dele. Então, coloque isso na sua mente. Jesus está dizendo: tire a pedra, ou seja, faz alguma coisa. Fica esperando tudo cair do céu, porque não vai cair do céu. Aliás, quem caiu do céu foi o diabo, que era uma estrela, um querubim,
que estava ali adorando a Deus e ele caiu do céu, foi lançado fora do céu. Ore para Deus, mas também saia e faça alguma coisa. Você quer que as coisas mudem, você quer que o milagre aconteça na sua vida? Vai atrás. Seja como aquela mulher que estava importunando e Jesus falou assim: não é justo eu tirar dessa mesa para dar para os cachorrinhos. Lembra daquele texto? Ela falou: Senhor, mas eu sou um cachorrinho, mas eu também quero comer. E diz que Jesus ouviu a oração daquela mulher, aquele clamor. Faça alguma coisa. Age. Desperte. Saia dessa paralisação. E faça alguma coisa para o milagre acontecer. Já estou finalizando aqui. Só mais duas coisas. No versículo 41 diz: tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Irmão, Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele falou assim: eu já te agradeço porque o Senhor já me ouviu. E o milagre vai acontecer. No 43 diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. Lembra que eu falei que a primeira coisa foi tirar a pedra, ação humana. A segunda coisa agora é Jesus fazendo o milagre acontecer. Que diz que ele vai até ali o sepulcro e ele dá uma ordem. Ele fala: Lázaro, vem para fora. E o que acontece, irmãos, quando Jesus dá a ordem? Diz que até os mares obedecem a Jesus. A morte tem que obedecer a Jesus, porque ele venceu a morte. A enfermidade tem que obedecer a Jesus. Os problemas que nós enfrentamos têm que obedecer a Jesus, porque ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Um dia, irmãos, poderosos e não poderosos, reinos, nações, tribos, todas as línguas, terão que se curvar diante dele, e declarar que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tudo obedece à voz de Jesus, tudo. Desde um demônio até o vento, o ar, tudo obedece à voz de Jesus. E diz no 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então ordenou-lhe Jesus: desatai-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, lembra do propósito? Sabe o que aconteceu? Creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Eu finalizo esse texto com essa mensagem, com a segunda lição que nós aprendemos aqui, que essa enfermidade não era para morte, mas era para que, através da ação de Jesus, o nome do Pai fosse glorificado. Depois do milagre aconteceu o que, gente? Muitas pessoas creram em Jesus. A luta que você passa hoje vai ser um testemunho para muitas pessoas à sua volta crer que você serve a um Deus que tudo pode, um Deus que está acima de tudo e de todos, e que todas as coisas estão sujeitas à sua autoridade. Eu quero orar por você essa noite. O louvor vai dedilhar uma canção para mim. Se você lembrar, não sei se vocês pegaram alguma já, não? Pode cantar a que você quiser então, pode sentar aí. Vocês gostam, né, gente? Vamos ficar em pé para ficar mais animado? Comece a enxergar os problemas de forma diferente. Comece a enxergar. Eu tenho visto tantas pessoas, não só aqui em Ribeirão, mas em tantos lugares, desanimar de andar com Jesus, parar de frequentar a igreja, parar de servir a Cristo, devido a problemas e dificuldades. Irmão, chegou a hora de nós amadurecermos nisso. Não é qualquer ventinho que bate, que deve nos afastar de Deus. Não é isso. Se hoje o vento forte está soprando sobre a sua vida,
está causando danos, espere, persevere. Obrigado. Não fique falando, agora não sirvo mais, agora não vou mais, agora... Não. Confia que Jesus está controlando todas as coisas na sua vida. Ele está presente. Ainda que Ele demore um pouco, na nossa visão, Ele vai chegar na hora exata, na hora certa. Se eu fosse abrir o microfone aqui, todos vocês iam falar de milagres que Jesus fez na vida de vocês. Eu tenho certeza disso. Lembra disso na hora que você estiver passando por lutas, por provações. Deus nunca nos deixou, Ele nunca nos desamparou. Nessa dificuldade que você está passando, Ele está com você. Sabe, irmãos, esse texto aqui fala de ressurreição. Mas ainda que a gente perca alguém que nós amamos, lembra daquele versículo: ainda que morra, viverá. Ainda que aos nossos olhos seja algo que não tem mais jeito, Jesus vai dar vida, Jesus vai dar a solução a mim e a você. Amém? Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você pensasse no que foi pregado, para depois nós orarmos juntos ao Senhor. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Amém. Nós vamos cantar depois a segunda parte, depois da oração. Lembre que já foi liberada uma palavra de vitória a nós. Jesus já sabia o que ia acontecer, Ele sabe que vai acontecer também com você. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não importa o que você está passando, a luta que você está enfrentando, em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Amém? Nós queremos orar pelo Roger, pela família dele, pela Rita, por sua família. O Dimas pede por cura e libertação da dona Mercedes, do Alexandre, do Edivaldo, da Camila, o Raul, o Adriano e por ele. A Ana Júlia pede pela família. O Manuel pede oração por nós, pela cura da Covid-19, dos enfermos, e também para que haja
a descoberta de uma vacina. A Elise pede oração pela vida dela e pela saúde. O Samuel pela família dele. E a Ju pede também pelo Mateu, que é o sobrinho dela, que fará terça-feira, né, Ju, a cirurgia. Lembre de orar por ele. Ele nasceu na segunda passada, Ju. Terça também. Ele não tem uma semana de vida. Ele nasceu com algumas complicações à saúde. E só um milagre ali, irmãos. Mas ouvindo essa palavra aqui, nós cremos que algumas coisas é para a glória do Senhor. Vamos confiar, viu, Ju? Vai dar certo em nome de Jesus. Vamos orar. Você que está aqui também, erga suas mãos. Se você tem um pedido, Pai, libera as tuas bênçãos sobre nós. O Senhor já pagou um preço alto ali naquela cruz, e a tua palavra diz que está consumado. O Senhor já fez o que era para ser feito. Libera milagres aqui essa noite. Cura sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas doenças. Cura sobre essas pessoas que estão enfermas aqui, Pai. Em especial eu coloco a vida do Mateus. Senhor, glorifica o teu santo nome através da vida desse menino, Senhor, dessa criança. Pai, que haja o milagre do Senhor para que a glória seja dada ao teu nome. Opera milagres aqui também no nosso meio, para que o poder seja dado, o louvor somente ao nome do Senhor. Pai, por todos os pedidos, por todas as pessoas que aqui estão, ouve o nosso clamor e as nossas orações, Pai. Quebra todo o poder do inimigo que nos faz desanimar, que nos faz termos incredulidade no coração. Senhor, coloca fé em cada um de nós. Coloca a certeza de que o Senhor fará a tua obra em nossas vidas e os teus milagres acontecerem. Ó Deus, dá ordem aos teus anjos ao nosso favor e derrama sobre nós bênçãos sem medidas essa noite, Pai. Nós podemos crer, nós podemos ter a certeza de que o Senhor fará o impossível acontecer e fará coisas maiores do que nós estamos pensando ou imaginando, Senhor. Que o teu amor, ó Pai, que a graça do Filho, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua igreja hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Saia daqui com essa palavra de fé no seu coração, de que Ele faz no tempo dEle, mas Ele opera ainda milagres e maravilhas no dia de hoje, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos terminar cantando esse louvor. Que você tenha uma semana de paz e de alegria em nome de Jesus.